Porque eu sempre digo, não é um distanciamento social, é um distanciamento físico, porque a internet ainda deixa essa possibilidade da gente poder ter esse contato social. Como eu vou ter agora com o Carlo Barbieri, que é analista político e economista há mais de 30 anos de experiência nos Estados Unidos e é presidente do grupo Oxford, empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos. Alô, você está me ouvindo, Carlo? Às vezes acontece isso da internet, estamos com um pequeno problema de áudio, eu não estou conseguindo ouvir o Carlo. O Carlo está me ouvindo pelo jeito, mas eu não estou ouvindo ele. Talvez seja ali problema de áudio. Fala um pouquinho para nós aí, Carlo. Eu estou te ouvindo perfeito daqui. Agora sim. Agora sim, estou te ouvindo. Som e imagem, essa é a vantagem. Está onde nesse momento, Carlos? Estou numa cidade chamada Boca Raton, na Flórida. Boca Raton, na Flórida, conheço Boca Raton na Flórida, conheço mesmo. Uma vez eu fiz uma viagem na Flórida, eu fui de Miami até Orlando ali, fica acho que no caminho ali entre Miami e Orlando, Boca Raton, né? Exatamente, é a cidade mais calma entre as duas grandes cidades. No meio dessa zoeira toda. Quero saber o seguinte, Carlos, como é que está a situação nos Estados Unidos nesse momento, que é, né, sem dúvida nenhuma, aí o país mais rico, vamos ser claros, assim, mais poderoso em termos econômicos do mundo, mas que tomou-lhe um tombo aí com essa pandemia, como todos os outros países, como todas as outras partes do mundo. Como é que está? E agora teve a situação aí dos protestos também, né? Como é que os Estados Unidos está? Como é que está as televisões, o noticiário aí nos Estados Unidos nesse momento? Olha, veja, a pandemia em si, o problema está seguindo para uma solução boa. Os Estados Unidos investiu uma fortuna, deve investir até a semana que vem 10 trilhões de dólares, já investiu quase 7, para preparar o país para sair dessa crise enorme que está vivenciando. E se você comparar com a Europa, que está colocando um pouco mais de 700 bilhões de euros para resolver o problema da Europa inteira, você percebe que os Estados Unidos vai sair antes e vai sair forte e rápido dessa pandemia. Logicamente, assim como no Brasil, as decisões de reabertura estão vindo cidade a cidade, estado a estado, né? Condado a condado, mas aqui na Flórida, por exemplo, praticamente toda a economia já voltou a funcionar e nós vimos o resultado na semana passada, sexta-feira saiu que em vez de chegar aos 20% de desemprego que a imprensa especializada dizia que ia acontecer, nós tivemos a geração de 2,5 milhões de novos empregos. Então, o que não é um fator definitivo, que muitos empregos são novos, empregos apenas parciais, mas mostra que a economia começa a ferver de novo, ou pelo menos começa a engatinhar para um processo de solução. Claro que esses protestos vieram tumultuar um pouco a vida econômica, mas não tão significativamente, porque eles não afetam a atividade das empresas nos Estados Unidos em geral. Afetaram em Nova York, porque o prefeito não tomou nenhuma providência para evitar a depredação de lojas, etc. A própria Apple foi destruída inteirinha e todos os seus bens foram roubados. Mas isso é uma cidade nos Estados Unidos, né? Não é o geral da cidade como um todo. Então, o que a gente vê é que realmente os Estados Unidos começa a ganhar corpo novamente. Já estamos com o segundo mês com um índice de desenvolvimento menor do que nós estávamos até janeiro, mas a perspectiva da economia é se fortalecer muito rapidamente. Pois que coisa, né? A gente te perguntar, Carlos, a relação comercial e como é que está ficando, como é que vai ficar a relação comercial com o Brasil, eu fico pensando, por que o Brasil não aprende, né? Por que o Brasil não aprende? Qual é a dificuldade que tem o Brasil? Tão difícil assim. Mas é que nós temos um país novo e tal, a mesma idade dos Estados Unidos. Mas é porque nós somos colonizados. O Brasil também, os Estados Unidos também foi colonizado também. Será que é porque português e espanhol tem diferença de inglês e de francês? Eu não entendo isso. Por que essa dificuldade de aprender com a economia? Aqui a gente segura, aqui o governo se mete, nos Estados Unidos vai em contramão, o Trump libera um pouco mais, diminui os impostos, deixa o dinheiro circular na economia. É impressionante isso. Olha, você sabe que
é uma diferença brutal, porque é uma cultura diferente, né, Cláudio? O que a gente vê aqui é que as pessoas que imigraram para os Estados Unidos vieram, primeiro, para ficar, e segundo, para se desenvolver, e aquele famoso sonho americano. Isso é uma coisa que nasceu com o país, né? Sim. Nós tivemos uma colonização diferente. Muitas pessoas iam degredados, iam com a finalidade de cumprir uma pena, e, mais que tudo, a colônia buscava levar os recursos do Brasil para fora. Então, nós começamos diferentes, né? Sim. E há uma certa visão aqui, no sentido de que os Estados Unidos precisa trabalhar. Acho que essa é uma grande diferença dos Estados Unidos do resto do mundo. A cultura assistencialista não funciona nos Estados Unidos. Sim. Aqui você vê que o programa, aquele Obamacare, que visava dar, pelo menos teoricamente, benefício para toda a população de ter uma assistência médica gratuita. Bastou simplesmente a interferência do Estado forçando as pessoas a fazerem esse seguro e a população toda, majoritariamente, se colocou contra, porque cada um quer criar o seu pé de meia, o seu futuro, a sua realidade. Então, não há essa expectativa do Estado assistencialista. O Obama até tentou implementar o Estado assistencialista com a nossa Bolsa Família aqui, sendo praticamente sem limites, etc. Mas deu no que deu, o Trump se elegeu, porque a população começou a se indispor contra a possibilidade de uns ficarem em casa e ganharem, e outros ficarem trabalhando e manter o que está em casa. Então, isso acabou sendo um fator fundamental da eleição do Trump. E isso a gente tem visto como um todo, é uma mentalidade que foi criada ao longo do tempo, diferente. O americano quer ganhar do que ele trabalha, né? Isso até antes da eleição do Trump tem uma passagem curiosa. Eu estava saindo de uma reunião com o prefeito de Miami e ele era totalmente contra o Trump, né? E a favor da Dilma Clinton, né? E ele dizia assim a dois colaboradores que estavam saindo também da prefeitura na época, um afrodescendente e um latino, né? Sim. Eles falaram, bom, agora que o Jeb Bush não vai ser candidato, nós vamos trabalhar no sentido de colocarmos aqui a Clinton, né? Eu falei, não. Mas como? Não, vamos votar no Trump, porque o Trump é quem nos deu a esperança do sonho americano. Eu vim aqui para trabalhar, não vim aqui para viver dos favores de Estado, eu quero ser rico. Sim. Então, não, me mas mostrou aquele exemplo da mentalidade, né? Pois é interessante. A gente vê filmes agora que você falou, Carlos, a gente vê isso aí no Gangues de Nova York, a gente vê muito isso, que são os irlandeses ali, quando começou Nova York, no final do século retrasado. A gente vê isso no filme O Irlandês também, na questão dos sindicatos, os fundos de pensão, você falou agora do assistencialismo, né? E você vê muito também na questão, é muito interessante, porque são também essa coisa de você, às vezes eles falam nos filmes, eu já vi também, pegar no pé do imigrante, eu não vou ficar aqui falando com o hispânico, e o hispânico é um promotor de justiça, o hispânico é um juiz que chegou a juiz nos Estados Unidos, então o cara ainda tem lá o preconceito, porque o cara é um inglês e tal, né? Então os Estados Unidos, eles não têm são os estados que se uniram para fazer um país. Aqui parece que um presidencialismo, parlamentarismo, assim, que aí vieram os estados que dependem de uma centralização. Eu acho muito interessante aí que você falou agora do condado e tal, que os estados têm essa autonomia também, essa independência, né? E o norte-americano, ele pensa muito como num todo, assim. Aqui parece que cada um quer vir, a salvação vem do céu, vai vir de algum líder, vai vir, sabe, vai vir sempre alguém vai salvar a gente, e a gente nunca pensa em a gente construir alguma coisa para todos nos salvarmos juntos, né? Exato. Você lembra da frase famosa do Kennedy quando ele tomou posse, dizendo, não venham perguntar o que os Estados Unidos possam fazer por você. Exatamente. O que vocês podem fazer pelos Estados Unidos. Acho que isso é a base. É a máxima desse país, né?
É a base, né? E ao mesmo tempo é um país que tem aquela guerra do norte, né? A guerra da secessão, o sul contra o norte. Você falou no Kennedy, é um país que ao mesmo tempo teve o assassinato do Kennedy, teve o assassinato 100 anos antes do Lincoln, tem os seus mártires e tal, mas mesmo assim ele consegue se auto-trabalhar, ele consegue se auto-viver, se sustentar, né? Eu não gosto dessa palavra, se reinventar, porque na verdade não é questão de reinventar, como você falou, é trabalhar, né? É trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar. E buscar soluções. Você falou uma coisa interessante. 2 dias depois de ser identificada essa pandemia aqui, esse vírus que os chineses, de qualquer maneira, por dólar ou por culpa, mandaram para o mundo, certo? Ou deixaram sair no mundo. Eu já estava recebendo propaganda de uma empresa de limpeza aqui, dizendo, olha, nós desinfetamos seu escritório. Ou seja, a busca de uma solução Sim. é mais rápida do que o pedido para o governo dar uma ajuda para eles. Certo? Nossa, Isso baita exemplo, baita exemplo. Baita exemplo. Exato. Você via o restaurante fechado por ordem aí do Estado e, ao mesmo tempo, tinha outra placa, mas nós entregamos. Você pode passar na porta de entrega. É solução, é solução, é solução. Aqui o cara ficava pensando, ficava reclamando, indo para a rua protestar para saber se o governo ia dar ajuda ou não ia dar ajuda, de quanto é que ia ser ajuda e como é que o cara ia poder pegar ajuda. E aí a gente viu aqui médico pegando ajuda, cara que tem embarcação pegando ajuda de R$600, cara. Médico pegando ajuda. A gente vê, começaram a cruzar CPF, cara que tem carro de 130 mil pegando R$600. Aí fica difícil daí também, né? Aí um país ir para frente. Não, esse governo pegou o país completamente desmantelado, não só em termos financeiros, mas também em termos de dados. Você vê como é que pode você ter uma quantidade tão grande de pessoas, entre aspas, invisíveis, que não consta em nenhum cadastro. Ora, exatamente. Como é que você pode administrar um país e dar soluções? Primeiro, se você não tem, nem sabe quem está no país, né? Já é um dado absurdo. Segundo, que é um país que não tem governo, uma coisa que a gente percebe, que você tem 11 presidentes da República determinando o que o Executivo e o Legislativo podem fazer, assim, dentro da toga federal, e não adianta você planejar nada a nível nacional, porque os estados foi tirada a autonomia do Executivo e passada para os estados. Então, é uma confusão, pô. É brincadeira. Eu fico feliz de ter vindo para cá há alguns anos, pô. E vem cá, com certeza, uma hora dessa a gente vai acabar se encontrando por aí. Carlos, só para encerrar, como é que você acha que vai ficar aí? Vai acabar afetando aí as relações aí entre Brasil e Estados Unidos, né, com essa pandemia? Olha, eu acho que é o contrário. Independentemente da pandemia, esta pandemia é uma grande oportunidade para o Brasil. Veja, você está no Rio Grande do Sul, um estado fortemente industrializado. Os Estados Unidos está cortando todas as possibilidades de exportação de produtos da China para cá. Ora, se eu sou industrial no Rio Grande do Sul, se eu sou... Caímos na internet quando o Carlos Barbieri, analista político e economista com mais de 30 anos de experiência nos Estados Unidos, é presidente do grupo Oxford, empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, estava explicando justamente que as relações, inclusive, podem ser uma oportunidade de negócios entre Brasil e Estados Unidos, principalmente, né, para quem negocia, para quem quer negociar. E eu acho que a grande lição nessa entrevista, você se conectou agora, você pode conferir lá nos canais da RDC TV, é justamente essa questão de, em vez de ficar esperando a solução, você já apresentar soluções.